Bacharelado Artes do Corpo em Cena, do Centro de Formação em Artes e Comunicação da UFSB, nasceu em uma resolução de novembro de 2017. Naquele tempo, éramos um sonho, um projeto, um curso novo em todos os sentidos. Do projeto pedagógico ao perfil do egresso, o ACC, como chamamos, foi um curso pensado para estudantes do nosso território a princípio. Foi criado a partir de metodologias que conversam com saberes tradicionais, ancestrais, descoloniais, que dialoga também com as tradições de formação em dança e teatro de universidades consagradas do Brasil. Contudo, assume para seu currículo as formas, produtos e métodos vindos da performance arte. Tudo isso junto e misturado traria a este artista híbrida, formado aqui, essa abertura a novas formas das artes da cena, nas quais tudo está em diálogo e construção neste exato momento. Pretensioso para alguns? Sim. Apenas uma constatação da nossa contemporaneidade? Também sim. Enfim, nascemos ou fomos oficialmente concebidos. Entretanto, nosso curso muito autêntico ou muito estranho ou ainda muito lindo mesmo, além desse diálogo com as tradições e profanações das criações das novas formas de fazer, ainda conta com um forte aparato pedagógico para que o nosso egressa, tenha outras habilidades para além da forte ênfase na formação corporal e corpóreo-vocal, no jogo, na cena, na experiência e na dramaturgia. No ACC, o corpo em cena dialoga com as tecnologias digitais, traço no nosso currículo. Este corpo em cena precisa aprender a pensar as visualidades de suas produções, desde a cenografia, figurino, maquiagem, até a luz, videomapping. Para além disso, há o diálogo com a produção executiva, a construção de projetos de divulgação e busca de fomentos, sem falar dos conhecimentos tradicionais de nosso campo, como a história do teatro, da dança, as filosofias do corpo, enfim. Tínhamos um sonho e um projeto fortes. Nosso objetivo era que nosso egressa soubesse realizar com qualidade o seu ofício de sujeito da cena, refletisse e contextualizasse o seu ofício e vivesse dele, quando formado. Assim pensamos lá em 2017 e começamos a viver a jornada no ano seguinte. Em 2018 demos nosso primeiro grito. Chegaram os reforços de docentes, chegaram os primeiros estudantes. Era uma turminha pequena, mas muito cheia de vontade. Lá no começo, contávamos com o reforço de estudantes do primeiro ciclo que tinham interesse em cursar o ACC no futuro. Fizemos juntos, juntes, desde lá, muitas coisas. Já em 2018, colocamos a cabeça para fora do ninho. Como estávamos chegando, e como bem disse Milton Nascimento, todo artista deve ir aonde o povo está, resolvemos abrir nosso primeiro experimento cênico na Praça do Trabalhador, em um auditório no coração do bairro mais populoso de Porto Seguro, o Complexo Baianão, que não estampa os cartões postais da cidade. Fruto de componentes curriculares, da boca para fora foi o primeiro processo de ensino aberto à comunidade no formato exercício cênico musical. Ensaiamos no nosso laboratório multicênico, na ocasião, o Auditório Monte Pascoal 3, e o encontro com o público foi na Praça do Trabalhador. E foi um momento muito prazeroso para nós que criamos e para nossa audiência, ou espectadores, daquela noite. Um público que, em sua maioria, nunca havia ido ao teatro, nunca havia escutado músicas tão estranhas, focadas na expressividade da voz,
no estado corporal do tempo presente. Mesmo estranho, a expressão do público era de que estar ali foi gostoso. Em 2019, estávamos cheios de desafios, mas conquistamos muito também. Contávamos com programas de auxílio à permanência para estudantes, mas não temos restaurante universitário ou moradia estudantil até hoje. Temos bolsas de auxílio transporte, mas a prefeitura não disponibiliza linhas de ônibus e os ônibus escolares são insuficientes. Nem tudo é um mar azul em Porto Seguro. Mesmo sendo uma universidade absolutamente preocupada em dar condições de permanência e condições mais justas de ingresso através da mais ampla lei de cotas entre as universidades do país, nossos estudantes, em sua maioria trabalhadoras e trabalhadores, enfrentam grandes desafios para se formar. Naquele ano de 2019, os cortes de verbas do então governo federal começavam a comprometer nossa universidade. As reformas dos almejados laboratórios do ACC, que estavam no horizonte muito próximo, foram diminuindo o ritmo de aproximação. Contudo, mesmo na adversidade, havia notícia boa. Aqui, os professores e as professoras estavam mais familiarizados com o território. Tínhamos poucas, mas aguerridas estudantes. É neste contexto que nasce Mainha, a nossa primeira montagem. Espetáculo que teve como ponto de partida a obra Olhos d'Água de Conceição Evaristo e foi livremente chorada a partir das águas e das obras que reverberaram nas linhas do corpo, nos becos da memória e nas próprias vivências das participantes do processo de criação. Ensaiamos no palco do Auditório Monte Pascoal I e abrimos o processo ao público em dezembro de 2019, na nossa Oca do Corpo, para um público de mais de 100 pessoas em 2 sessões. Em 2020, a nossa universidade em implantação e o nosso curso em implantação sofreram os maiores baques. Além da Covid-19, que fez tudo ser repensado, havia a intensificação dos cortes de verba. Somado a isso, uma enorme crise econômica inflacionou os insumos de reformas, o que fez as empresas abandonarem as licitações. No final daquele ano, as chuvas do extremo sul e do sul da Bahia deixam nossos estudantes já vulneráveis pela pandemia, expostos aos prejuízos das chuvas. Além das estudantes e dos estudantes, nossos laboratórios pereceram com infiltrações, mofos, placas caindo do forro. Ano triste, não fosse pelo nosso corpo discente. Foi na pandemia que João, guerreiro que só, se formou. Vivo a Vida Severina foi um vídeo espetáculo realizado em pleno período de isolamento social. O TCC solo do estudante João Vitor Mendes da Silva, com orientação da professora Pamela Peregrino, foi configurado a partir de um projeto original que tratou de tensionar os extremos na obra de João Cabral de Melo Neto. O masculino e o feminino, o religioso e o profano, o sagrado e o mundano. Além do TCC de João, fizemos programas performativos compartilhados via YouTube, realizamos residências artísticas mesmo espalhados pelo Brasil. Nesse contexto de caos, muitos projetos de extensão online foram criados. Até essa professora que vos fala virou, de certa forma, uma YouTuber. Então, dedo no like, inscreva-se, compartilhe, siga. Em 2021, já adaptadas e adaptados ao distanciamento social, entramos em processo criativo com nossa primeira turma a ingressar em pandemia. Ou seja, nunca havíamos estado fisicamente juntas, juntos, juntes. Mesmo assim, meio que para provarmos, docentes e discentes, que ainda estávamos vivas e vivos, em meio a tantas catástrofes, mortes, conseguimos fazer um lindo espetáculo
que nos colocava, de certa forma, novamente uns com os outros. Nasce o Corpo Integrado, um espetáculo itinerante online, criado a partir de estímulos e experimentações corporais e sonoras, exclusivamente online. Trata-se de um conjunto de células que se conectam formando um corpo-espetáculo que nasce dos quartos, da solidão, da capacidade de se reinventar, da contemplação e da solitude. Espetáculo com belas cenas sonoras e visuais, instigante no formato de encontro com o público e desafiador nas metodologias de direção de corpos sem corpos presentes. Em 2022, aos poucos, vacinadas, vacinados, vacinades, começamos a retomar a vida comunitária. Muitos discentes tiveram de trancar o curso temporariamente. Outros tiveram de abandonar por vários motivos. Havia muito desemprego e a universidade recebia em 2022 verbas menores que em 2019. Não tínhamos nossos laboratórios, a vulnerabilidade do nosso corpo discente era ainda maior. O que fazer? Conversar. Política. Nossos estudantes precisavam se mobilizar novamente para fortalecer o movimento estudantil desagregado por conta da pandemia. E nós fomos fazer a nossa parte. A mais importante foi a parceria feita com o Centro de Cultura de Porto Seguro, um espaço público incrível com salas de exposição, salas de trabalhos corporais, sala de apresentação com 500 lugares, teatro externo, arena de capoeira, um sonho de parceria da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia com a UFSB. Mas o Centro de Cultura precisava de uma grande reforma, a qual o governo da Bahia deu início assim que assinamos a cooperação. Desta forma, felizes, continuávamos sem teto e a obra do Centro de Cultura até hoje não foi entregue ao governo da Bahia. Por quê? Por causa das chuvas. Então, no começo de 2022, ainda tínhamos um grande problema. Não temos uma sala grande de práticas corporais que pudesse receber com segurança sanitária, naquele momento, as nossas turmas. Contávamos apenas com a Oca do Corpo, pequenina e única. Ao que fomos fazer, política novamente. Conseguimos uma parceria com o Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais e ocupamos a Oca Grande do Direito, emprestada para 2022. Daí fomos além. Queríamos música ao vivo em nossas aulas de práticas corporais, nos processos de montagem. Sem verba para a contratação de um profissional, realizamos um edital e oferecemos uma bolsa para que um estudante pudesse suprir parte dessa demanda. E foi ótimo! Ricardo, estudante da Licenciatura Interdisciplinar em Artes aqui da UFSB, nos enriqueceu nos processos. Contudo, tínhamos músico, mas não tínhamos instrumento. A coordenadora empresta seu próprio atabaque para o processo e vai atrás de fazer a instituição comprar instrumentos musicais. Mas não era só isso. Queríamos mais. Queríamos nossas salas com linóleo. Lutamos, conseguimos. E sabe o que fizemos em 2022? Um espetáculo lindo chamado Quebra-Cabaça. Investigamos o mutuê, o ori, a cabeça, a cabaça. A montagem explorou o peso e os sopros de nossas cabeças, sempre a um passo do controle, da reconstituição da memória e dos esquecimentos. O espetáculo foi realizado no segundo quadrimestre de 2022, marcando a retomada da presencialidade do nosso curso na nossa universidade, no nosso campus, na nossa Oca Grande, emprestada, mas nossa. E tivemos mais de 150 pessoas como público em 2 sessões. Mas nos empolgamos muitíssimo em 2022.
Quebra-cabeça não foi o único processo criativo que encontrou o público. Liderados pela professora Dodi Leal, a partir do Laboratório de Performance, nasce o primeiro circuito performativo do curso Artes do Corpo em Cena 2022, Branco Histórico. Realizados no Centro Histórico de Porto Seguro em dezembro de 2022, 8 programas performativos integram o evento. As propostas averiguam os rastros arquiteturais desde o território, costurando as corporalidades generificadas, racializadas e pesadas nas estruturas, nas britas, nas colunas, nas rachaduras e, sobretudo, na pedra fálica do marco histórico do descobrimento. Fechamos dezembro com esperança de novas relações com o governo federal, novas conquistas em nosso campus e em nosso curso, e esperando a nossa avaliação de reconhecimento do curso. Entretanto, 2023 trouxe novos desafios. Alguns parecem ainda maiores. Contudo, as sementes estão germinando a contento também. Nossa oca grande com linóleo pereceu com as chuvas do início deste ano. As turmas grandes estão trabalhando no auditório do Colégio Municipal, graças às negociações com a Secretaria Municipal de Educação. Política. Estudantes lutam por transporte, qualidade de ensino, docentes e servidores técnicos também, incansavelmente. Mas uma feliz coincidência abriu o ano de 2023. Sabe o que chegou para comemorar os 5 anos do nosso curso? Já no dia 2 de janeiro. Os tambores. Nossos instrumentos musicais chegaram. Esperamos ser reconhecidos pelo MEC, mesmo com nossas dificuldades, com uma boa nota. Estamos organizadas e organizados para formar pelo menos mais 3 estudantes este ano e lutar mais e juntos, juntas, juntes, pela melhoria da nossa infraestrutura, dos nossos equipamentos. Mas agora, já, tudo isso que foi dito enquanto mostrávamos imagens desses 5 anos e dos mais de 50 artistas consagrados que vieram para eventos, seminários, ações deste elenco de docentes e discentes deste curso. Enquanto essas imagens passavam aqui diante dos seus olhos e eu narrava essa história para você, eu gostaria de terminar agradecendo muito a todas os docentes, as docentes, a todos, todos discentes, técnicos e terceirizados. Nós estamos todos de parabéns. Nossos mais profundos agradecimentos e beijinhos e carinhos sem ter fim, porque somos pessoas das artes e podemos ser afetuosas, alegres, corporais. Agora, para fechar com chave de ouro, agradeço a trilha sonora feita por Pedro Solero, pesquisador colaborador frequente deste Cefac, e fecharemos este vídeo com a turma da professora Cris Lima, em um videoclipe gravado no auge da pandemia. Precisávamos naqueles dias de um golpe não só de ar fresco, mas de esperança. Nenhum outro. Além disso, terminar com Gilberto Gil dá muita sorte. Parabéns, ACC. Parabéns pelos 5 anos. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como o bumbum de bebê, minha aura clara, só quem é clarividente pode ver, Trago a minha banda, só quem sabe onde ela anda, saberá me dar valor, vale quanto pesa, pra quem preza o louco bumbum.
gestos de alegrias de quintal, de quintal. Há também um cântaro queimando a Deus a música, pedindo pra deixar, derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar, lá, lá, lá. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Laia, 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 laia. 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 O palco é a grama, é o mato, é a roda punk, a vida é o fato. Um canto suave embaixo do chuveiro, o lamento rodando no asfalto, trazendo afeto. Não sei se tô certo em não ver a vida como um campeonato. Nossa semente traz frutos sinceros, deixe pro sol bater em nosso vaso. Papapá, 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 papapá.